Vamos lá. Então, boa tarde para todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui na apresentação de seminários. Meu nome é Rafael, sou orientado pela professora Elaine. O meu tema, é sobre medicina de precisão, com o título de Medicina de Precisão no uso da inteligência artificial no diagnósticos e na estratégia terapêutica, e suas perspectivas, no mercado. Então, eu gostaria de ressaltar que esse título eu trouxe mais por questão de curiosidade mesmo, para tentar trazer um assunto novo, que envolve genética, e voltar mais para a humana mesmo. Aí. A minha apresentação ficou separada nesses seguintes tópicos, A parte de introdução de medicina de precisão, a parte de introdução de inteligência artificial, machine learning, perspectiva da medicina de precisão, o uso da inteligência artificial na medicina de precisão e suas conclusões. Eu botei um outro pequeno tópico lá, mas eu não coloquei aqui no outline dos meus slides, que seria um assunto de curiosidade, uma tecnologia nova que uma empresa está trazendo aí, que eu acho que deve revolucionar aí essa área de medicina de precisão, que vai ser um contato, uma busca, como se estivesse pegando dados, informações em tempo real de cada pessoa. Acho que é bem interessante. Então, o primeiro tópico será a introdução de medicina de precisão. A medicina hoje, ela possui um grande gargalo, que seria em questão de tratar os pacientes de forma baseada em evidências, Ou seja, eles lançam uma nova droga, um novo remédio, e eles fazem teste em uma quantidade exata de populações, a partir disso fazem predições e decidem se vão lançar ou não lançar tal remédio. Isso daí é bom e ruim. Por quê? Pode funcionar para certas pessoas, mas não pode, às vezes não funciona ali vamos dizer assim, pro Joãozinho ali da esquina ali, que vai tomar o remédio, não vai tratar a enfermidade dele, e pode justamente também causar um efeito colateral que às vezes pode trazer uma outra enfermidade, para essa pessoa. Então, assim, é aí que entra a questão da medicina de precisão, que seria utilizar dados multifatoriais, de um conjunto de pessoas que carretam, logicamente, uma patologia, utilizando dados genéticos, epigenéticos e dados clínicos dos pacientes e tudo mais. E com isso fazer um tratamento personalizado para um indivíduo ou um subconjunto desse grupo de indivíduos, que tem dados aproximados. Então, com isso, o tratamento da medicina de precisão traz resoluções da enfermidade desses indivíduos de uma forma muito mais precisa, muito mais eficaz também do que os relacionados aos tratamentos convencionais, que eu trago nesse exemplo aqui, A análise genômica, no caso de medicina de precisão, é essencial a utilização de biomarcadores moleculares para esse tratamento. A medicina tradicional, eu dividi aqui em 3 grupos. Na verdade, pode não ter muito mais grupos, mas para facilitar o entendimento, eu dividi em 3 grupos, que seriam as pessoas azul, cinza e amarela. Então, o que acontece? Essas pessoas têm uma enfermidade semelhante, sei lá, um problema cardíaco. Eles vão e tomam uma medicação para tentar tratar esse problema cardíaco. O que vai acontecer? Como não é um tratamento especializado, é um tratamento generalizado, o que acontece? As pessoas, no caso que o azul, vai ter um efeito colateral e nem um efeito clínico. Tá? Só para lembrar, o efeito clínico é um efeito de resolução da enfermidade dela. Então, ou seja, ela vai se curar dessa enfermidade. Então, aqui no caso aqui do azul, ela não teve nenhum efeito clínico e teve só efeito colateral. O cinza, como exemplo, ele não teve efeito clínico também, e também não teve efeito colateral. É como se estivesse tomando aquelas pílulas de farinha, E o amarelo, ele teve efeito clínico e efeito com ou sem efeito colateral. Então, o que acontece? Esse tratamento da medicina tradicional não teve uma padronização da resolução do problema, Existem pessoas que têm só efeito colateral, ou seja, piorou o quadro deles. Outros teve uma melhora e outros foram
irrelevantes. Aí, a partir de uns 30 anos para cá, houve uma evolução na medicina, que foi a medicina estratificada. Já é um passo mais próximo da medicina de precisão. A medicina estratificada, ela estratifica populações em grupos, em subgrupos, analisando perfil de risco, condições demográficas, socioeconômicas, biomarcadores, condições populacionais também, e tudo mais. E para cada grupo, eles recomendam um tipo de medicação para a enfermidade dele. Com isso, você vai ter um tratamento um pouco mais direcionado para o indivíduo. É bom, só que não é o ideal ainda. O ideal seria a utilização da medicina de precisão, em que não há nem estratificação de grupos, é estratificação de indivíduos, ou seja, pega cada indivíduo, né, individualizado e dá uma medicação para ela. Ou seja, esse aqui tem uma medicação X, Y, Z, uma dosagem certa, um tempo de medicação também diferenciada e tudo mais. Isso é muito bom. E, inclusive, as agências reguladoras, como a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde aqui no Brasil, tem a NIH americana, National Institute of Health, tem a EMA, que é da Europa, a FDA também, que é de regulação de medicamento nos Estados Unidos. Então, existe, assim, muitas agências reguladoras que estão incentivando a utilização de biomarcadores para que, então, faça uma análise mais apurada da enfermidade do indivíduo e aí estimular, então, incentivar, então, quer dizer, o uso de uma droga mais eficiente, que é para um caso específico. Então, é isso. Basicamente, é isso que está dizendo aqui. Medicina de precisão, ela possibilita, então, o desenvolvimento e uma entrega melhor de intervenções, né, disponíveis para o paciente certo. Né? Agora eu vou entrar no tópico do introdução ao AI, né, o IA. A inteligência artificial, então, ela é definida como a capacidade de um dispositivo, de uma programação, de um software, de interpretar informações que sejam informações externas, né, que sejam compreendidas por eles, então aprendidas, e realizar uma determinada decisão, obtendo melhor acurácia, né, nessa decisão, que pode resolver problemas complexos, ou até mesmo de cálculos, né. É o que praticamente a gente também, as linhas de programações que a gente faz no R e tudo mais. É o que, por exemplo, está acontecendo aqui. Por exemplo, no Google Meet, a minha imagem, ela está borrada, né, em volta de mim, então o IA dela, ela interpreta que eu sou, né, no caso aqui eu, minha cabeça, meu corpo, e o resto que é parede, ou bagunça do meu quarto, por exemplo, e isso, com isso ele vai borrar. E é tão interessante porque isso aí precisa de um alto processamento, porque parece ser simples, mas o tempo todo eu estou mexendo, o tempo todo eu estou me movendo, e eles têm que estar sempre resolvendo esses cálculos, né, deles para identificar o que é o que é para borrar, o que não é, né? E nisso se enquadra, então, a Deep Learning, né? Eu acho que isso aí já envolve a Deep Learning, que é um processamento em múltiplas camadas. Eu vou falar um pouco mais para frente. Aqui está um exemplo de uma inteligência artificial que está rodando, que já existe, quer dizer, nos Estados Unidos, foi já tem uns 3, 4 anos de lançamento dele, que ele envolve o uso de inteligência artificial, né? E esse uso de inteligência artificial é bem interessante, porque eles pegam o telefone, uma pessoa normal, que vai falar para o telefone, vai ser como se fosse enviar uma mensagem para uma secretária, fala assim, marca no salão X um corte de cabelo meu a tal horas, em tal dia. O celular, por si só, vai pegar, vai ligar, vai conversar com o atendente e vai marcar o horário. E se não tiver o horário decidido, ele vai tomar uma decisão e marcar um outro horário baseado na sua agenda. É 1 minutinho só de vídeo, eu vou apresentar bem rapidinho. Essa aqui é a assistente, isso aqui é a pessoa. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Olha só, o tanto que é interessante, né? Então, não existe linha de programação igual o chatbot, que você vai lá conversar no aplicativo da TIM, por exemplo, que você tem que conversar a frase corretinha para ele entender e te dar uma solução do seu problema. Nesse caso, não. É tudo inesperado. Então, eles utilizam várias camadas do Deep Learning para entender o que a pessoa está falando e ter uma comunicação mais natural, então, com a pessoa. O próximo tópico, então, eu vou falar de Machine Learning, Deep Learning, que é uma sub-área, né, da inteligência artificial, como mostrado aqui. Vamos pensar assim, que isso aqui como se fosse a genética, isso aqui é a citogenética, genética molecular, ou populações e genética quantitativa, por exemplo. Ou seja, Machine Learning, que eu estou querendo dizer, é uma sub-área, e o Deep Learning também, quer dizer, eles são as sub-áreas do IA, né, da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial engloba todo isso daqui. Né? Ela começou por volta de 1950 no MIT, no Instituto Tecnológico de Massachusetts, e desde então ela vem evoluindo, né? Na década de 80 fizeram uma nova sub-área chamada de Machine Learning, e em 2010 fizeram a outra sub-área chamada de Deep Learning. Né? A Machine Learning, por exemplo, é um aprendizado de máquina. É como se a gente estivesse treinando uma criança. Por exemplo, eu tenho um filho que ficou 5 anos preso no apartamento, não saiu para nada. Em época de pandemia, eu não expus ele a nada, nem televisão. Beleza, aí eu vou sair com ele para um campo e ele vai ver um monte de bicho, um monte de animal, e ele vai começar a apontar e querer saber o que é. Aí eu vou falar para ele, é um cachorro. Então ele vai entender que aquele padrão ali é um cachorro, só que era um Border Collie, por exemplo. Aí no outro dia a gente sai de novo e vai ver um Golden, ou outra raça de cachorro qualquer. E ele não vai entender que aquilo é um cachorro, porque ele entende que o Border Collie é um cachorro. E você vai ensinar de novo para ele, é um cachorro. E vai ficar ensinando várias vezes, vai dar vários contato com um cachorro e ele vai entender, então, que aquilo lá é um cachorro. Aí, se um dia ele vê um porco, vai falar assim, um quadrúpede, é gordo, só que ele é rosa, mas ele parece um cachorro. Então, isso aqui é um cachorro. Ele vai ensinar, não, isso aqui é um porco. Então, é a mesma coisa, um computador. O computador, para você ensinar ele padrões, é como se fosse uma criança, ele tem que disponibilizar várias imagens, várias situações, em que você vai ter que ensinar, isso aqui é certo, isso aqui é errado, certo, errado, certo, errado. Um exemplo bem grande em relação a isso, do Machine Learning, é o spam. Isso aqui é a caixa de spam minha, que eu peguei ontem, inclusive. E olha só o e-mail, o Portiolli está querendo me indicar alguma coisa. E eu lá quero saber o que o Portiolli quer me indicar, dica do Portiolli, que eu não tenho nada a ver com o Portiolli, não quero nem saber dele. E olha só, interessante, o e-mail dele, isso aqui eu nem sei se é do próprio SBT. Então, a dica do Portiolli foi barrada pelo spam. Por quê? Várias pessoas chegaram e denunciaram isso aqui como spam. Então, o Gmail vai entender que isso é um spam. Então, na hora que chegar para mim, pelo padrão que ele já obteve de outros usuários, vai simplesmente barrar, falar, isso aqui é um spam. Ou certos padrões de escritas no e-mail e tudo mais. Então, isso aí é o Machine Learning. Já o Deep Learning tem um caso interessante, que isso daqui é uma imagem de um jogo chamado Go. O Google também fez uma tecnologia chamada AlphaGo. Essa tecnologia, ele conseguiu vencer um campeão mundial nesse jogo de estratégia. Ele é mais estratégico até que o xadrez. E uma inteligência artificial conseguiu vencer uma pessoa pela primeira vez. Tudo pelo aprendizado de máquina dele. Então, o Deep Learning seriam várias camadas. O Machine Learning é uma camada, certo ou errado. O Deep Learning vai pegar camada certo ou errado, mais outras camadas certo e errado, e vai fazendo várias camadas. Com isso, tem que ter um processamento muito mais alto. E aí vai ter uma porcentagem de acerto, porque como vai envolver mais de uma camada, né? Então, ele vai pegar, por exemplo, eu quero pesquisar na internet um cachorro, Border Collie, branco e preto, plantando bananeira. Vai ser a mesma coisa. Então, eu vou botar tudo. Então, ele vai ter que pesquisar numa camada. O que é cachorro, o que não é, o que é branco e preto, o que é o Border Collie, o que é Golden, o que é as outras raças, um Pinscher, por exemplo, e o que é plantando bananeira ou não é, né? E aí, a partir daí, ele vai conseguir. Então, assim, são várias camadas que eles vão pegar vários
grupos dessa camada e ir levando para frente, interligando. Um exemplo disso também, Deep Learning, é o que o Facebook faz, reconhecimento de face. Então, ele reconhece o que é olho, o que é nariz, o que é boca, sobrancelha, rosto e tudo mais, e reconhece isso e leva em conta qual que é o meu padrão. No tanto que vai chegar e vai falar assim para mim, Rafael, isso aqui é você? Quando você aceita, você está ensinando ele. Não, então esse aqui é o padrão do Rafael. E vai fazer isso várias vezes, até que vai pegar o meu padrão. O exemplo também é o da China, no caso tem lá existem câmeras de monitoramento, né, que reconhecem o pessoal na rua, e aí reconhece, ó, sobrancelha, olho, nariz, boca, contorno, cabelo, e aí vai te dar um aproximado do que é, quem que é essa pessoa lá, 91% de ser o tal do FU aqui. Então, é isso daí. Olha lá, identificar no database dele a questão de criminosos no país. Então, agora eu vou falar sobre as perspectivas do mercado, apresentar dessa parte de inteligência artificial, que vai envolver bastante a medicina de precisão, né? Então, de 2008 para até hoje, eu não consegui o gráfico de 2021, mas com certeza já está bem mais evoluído ainda, houve um estouro, uma explosão muito grande em questão de produção de artigos, ou papers, né? Em relação à medicina de precisão. E isso aconteceu lá por volta de 2015, uma explosão maior, quando houve um discurso do State of Union dos Estados Unidos com o ex-presidente americano Barack Obama. Ele conseguiu conseguiu incentivar, né, as organizações de incentivar incentivos financeiros na questão da medicina de precisão. Então, de acordo com o ex-presidente Barack Obama e o NIH, eles falaram que medicina de precisão é uma abordagem para tratamentos e prevenções de doenças que leva em conta variabilidade genética individual, ambiental e o estilo de cada pessoa, né, de vida, né, como alimentação, prática de esportes ou não e tudo mais. E aí veio aqui um gráfico de custo em relação ao sequenciamento do genoma humano. Né, a gente percebe que no ano 2000, quando teve o primeiro sequenciamento do genoma humano, foi muito difícil, por questão de ser tudo muito novo. Então, o processamento de máquina tinha que ser muito alto, o custo para isso também foi altíssimo, chega a cerca de 100 bilhões de dólares, e com o passar dos anos houve uma redução. Hoje em dia a gente consegue achar sites aí que você consegue fazer sequenciamento muito mais rápido, por 100 dólares, 200 dólares, e assim, eles te enviam a caixinha, você pede na internet, envia a caixinha em casa, você tira a amostra, entrega para a empresa de volta, depois de um mês já tem todos os dados seu de descendência, da sua família, questão de doenças que você pode vir a ter, e aí que envolve também essa questão da lei de Moore. Essa lei de Moore, ele é uma lei, no qual essa pessoa, quer dizer, desculpa, ela foi uma das donas da Intel, daquela empresa de chips, né, de processamento. E ela, tendo conhecimento da empresa dela, lógico, ela falou que a cada 1 ano e meio, ou 18 meses, haveria uma duplicação no poder de processamento dos chips deles. Com isso, haveria uma redução de custo. E é isso daí que aconteceu. Então, com o passar dos anos, houve uma redução de custo, e foi muito mais grave em 2008. Foi quando as empresas de sequenciamento começou a utilizar com maior intensividade a utilização de sequenciador de segunda geração. Passou de Sanger para sequenciamentos de segunda geração. Com isso, reduziu o custo muito, até porque houve um poder de processamento muito maior, né? Então, a questão de não ficava atrasando, processamento, ficou muito mais limitado. Então, eles começaram a ganhar dinheiro em quantidade, né? A EMA, a Associação Americana de Medicina, lançou também uma iniciativa nos Estados Unidos, favorecendo também, junto com a NIH, né, favorecendo o incentivo ao sequenciamento genético das pessoas, né? Então, eles
nesse paper aqui deles, eles falam que apenas 10% da população mundial já realizaram um teste genético de sequenciamento, e que são 30 milhões esses 10% de consumidores. E também falaram que por dia existem 42 mil testes completados, né, por dia no mundo inteiro. E que 78% dos que já fizeram esses testes são descendentes de europeu. E isso são somente o quê? 10% da população. E isso é um grande problema, porque quando fizeram o sequenciamento de genoma humano, pegaram como padrão o genoma de um descendente europeu. Então, assim, imagina pegar um descendente europeu e comparar o nosso genoma aqui com o deles. Vai ter uma taxa de erro um pouco maior, né? Então, não vai ter uma taxa de acerto tão grande. Então, por isso que é interessante que seja genotipado todas as populações para pegar padrões específicos de cada país, de cada região e tudo mais. E esse incentivo já fizeram um aumento, né, de 268 mil pessoas, né, genotipadas, que foi o projeto All of Us, que é dos Estados Unidos, que tenta justamente fazer isso, que está desde 2015 funcionando. E tenta justamente fazer isso, pegar pessoas com descendências diferentes, genotipar e arranjar um padrão para cada grupo, né, para ter uma assertividade muito maior em relação a isso. A Europa também tem um programa chamado UK Biobank, já foi até publicado na Nature, que busca isso também, ela é um pouco mais antigo, né, desde 2003, e já foi sequenciado, se eu não me engano, foi sequenciado já, acho que mais do que do americano, se eu não me engano, eu não estou lembrado agora. E eles já publicaram muitos papers advindos disso, né, inclusive na Nature, né. O Brasil também não está... Foram sequenciados 500 mil genomas humanos, agora eu lembrei, do europeu. O Brasil também tem um projeto chamado DNA do Brasil, ele é muito mais novo, né, se eu não me engano, são 5 anos só que eles estão em andamento, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que busca padronizar dados como epidemiológicos ou dados clínicos também. Né, e já sequenciaram só cerca de 50 mil indivíduos, então bem baixo em relação aos outros, né, mas estamos indo aí. E o inteligência artificial agora na medicina de precisão. Então a gente entende que hoje em dia a gente gera muitos dados, uma simples pesquisa aqui no Google Chrome, os celulares, smartwatch, tudo gera dados. E a gente sabe que, ouvi uma pesquisa falando que 90% dos nossos dados gerados hoje, de saúde ou não, só foram gerados desde 5 anos atrás, que a gente está buscando essa captação de muitos dados. E que, em relação à saúde, se pegar uma pessoa saudável e pegar todos os dados históricos dele, tanto de passos que eles dão por dia, caloria perdida nos exercícios, ou os dados clínicos mesmo, se já tem, né, nos hospitais ou nos médicos, você vai ter em média, né, logicamente, 300 milhões de livros por paciente. Imagina um médico ler 300 milhões de livros de um paciente apenas. Quantos pacientes que ele tem? É humanamente possível. Dizem que se um médico ficar responsável por cada paciente, consegue ler só 0,5% dessa informação. Ou seja, a gente perde 99,5% dessa informação. É muita coisa perdida, é muito dado que seria importante para a resolução de algum patógeno deles vai ser perdido. E é basicamente isso aí que o IA faz, né? O IA entra justamente nisso. Se uma pessoa não consegue ler tudo isso, por que não botar um computador que vai ler com muito mais precisão, muito mais ágil, questão de minutos ou segundos até, uma informação dessa, né? Só tem vantagem nisso. E é isso aí que o software Watson da IBM faz. Ele reduz burocracia, dá diagnóstico mais acurado e mais um tratamento mais especializado para cada pessoa, né? O que ele faz? O médico vai lá no prontuário, coloca, a pessoa tem... o pai dela teve problema cardíaco, ele está tendo um aperto, vamos dizer assim, uma dor na região do peito do lado esquerdo, e vai colocando vários dados dele, toma tal remédio, ele já sofreu disso, já sofreu de tal patógeno, e aí vai colocando. Com isso, ele manda para esse software, que ele utiliza uma linguagem cognitiva, que é igual ao nosso humano. E essa linguagem cognitiva,
ela vai pegar de todos os papers lançados até então na parte da cardiologia, que é o caso que, que o médico mandou, e vai ler e vai gerar um diagnóstico, vai falar assim, olha, ele tem tantos por cento de chance de sofrer um ataque cardíaco nos próximos 5 ou 10 anos, por exemplo, o melhor tratamento dele é esse, o que ele tem que fazer é isso, praticar mais exercícios, e fazer, então assim, esse software, que é um Deep Learning também, que ele utiliza de Deep Learning, ele aprende com vários outros padrões, né, de outros pacientes, e oferta um diagnóstico mais apropriado para aquele paciente. Então, agilizando muito mais o tratamento. E aí que tá, né? Existem várias áreas que a IA atua, né? Cardiologia, patologia, dermatologia, radiologia, e nesse caso aqui, por exemplo, da cardiologia, ele utiliza justamente isso. Ele prevê riscos cardiovasculares de um paciente. Por exemplo, o Google também lançou uma outra tecnologia, no qual ele utiliza um equipamento para tirar foto do globo ocular da pessoa. E uma pessoa que tem diabetes, ela tem um risco muito grande de sofrer problemas cardíacos se ela tiver essa hemorragia na retina. E a partir dessas imagens, ele consegue ler, né, e fazer a identificação visual da imagem e identificar, ó, se tem uma hemorragia. Então, quem tem, por exemplo, retinopatia diabética, vai ter um risco muito grande de ter um problema cardíaco e falecer. Então, isso evita. Smartwatch também. A pessoa começa a ter um início de infarto, o smartwatch pega essa variação, né, cardíaca e já emite um sinal para o hospital e já leva a ambulância e mesmo a pessoa tem que ficar ligando. A radiologia também, um caso na China, que o governo tinha uma área, né, muito mais remota, que não tinha muito médicos especializados nessa área, em que o governo da China, então, teve que incentivar uma criação de uma IA para, então, solucionar esse problema naquela região. Onde não tinha médicos especializados, eles criaram uma IA, no qual ela capta problemas pulmonares ou qualquer outro problema que o indivíduo vai ter, e aí capta e pega essa doença que tem. Na patologia, na dermatologia, na oncologia, é a mesma coisa, processamento de imagem também, eles pegam pintas e você tira foto de pintas e eles reconhecem se vai ter um problema de melanoma ou câncer de pele ou coisa do tipo. E aí está um paper da Nature mostrando justamente essa questão aí da pele mesmo, que é muito importante. Então, para a gente ter uma identificação, né, a gente teria que fazer um mapeamento genético, né, e com isso essa quarta etapa aqui, que é a chamada de variantes, que é o mais importante, que é onde a IA vai atuar mais, que ela vai reconhecer SNPs no genoma humano, automaticamente ela verifica se a pessoa tem, a partir de padrões passados, o Big Data dela, se vai ter problemas ou não, de qual câncer, por exemplo, que a pessoa pode ter. E se caso os reads não foram muito bons, ou não tiveram uma quantidade boa de reads, o que acontece? O IA prediz essas quantidades e ajusta automaticamente a isso. Né? A identificação. E também temos a biópsia líquida, né? No caso, um tumor na corrente sanguínea libera ctDNAs, são DNAs circulantes, e esses ctDNAs, eles são identificados através do IA, porque como é muito pouca a quantidade desses materiais divindas do tumor, ela consegue identificar com muito mais precisão e facilidade. Também temos a questão do melhor tratamento, estratégia, né, do melhor tratamento e qual tratamento utilizar para cada pessoa. A questão também de dosagem em tempo, então a pessoa que tem um problema específico e tem um outro problema, a mesma patologia com outro problema específico, vai ter que tomar doses diferentes, medicamentos diferentes, ou tempos diferentes, e isso o IA consegue ajustar, né, tanto a questão de dose, por exemplo, a pessoa que está com uma enfermidade muito alta, toma uma dose muito alta no começo, depois pode diminuir aos poucos, enquanto que uma está mais branda, pode começar baixinho, aumentar um pouquinho, e depois cessar com menos tempo de uso, né. E aqui tem um outro exemplo também, que mostra que as pessoas também, não é somente, né, quer dizer, o uso de genômica que vai englobar isso também, às vezes você vai precisar também de um grande Big Data também,
de outras populações para validar esses achados e melhorar, então, a precisão. Ou seja, não adianta eu chegar lá, fazer minha genotipagem, e ninguém fez isso, ninguém sabe disso, o IA vai errar. Ele vai precisar de vários padrões para ter uma acertatividade maior nessa validação aí. E aqui está um outro review da Nature, mostrando o uso da inteligência artificial. E aqui, já está acabando a apresentação, em relação de custos, né, porque eles pegaram um estudo no qual fizeram uma detecção mais tardia dos cânceres, tanto de mama, coloretal, ovário, estômago, e esse daqui eu não estou lembrado qual órgão que é. Mas o que importa é o seguinte, a detecção tardia, ela tem um custo, que é o azulzinho aqui, um custo muito maior do que uma detecção antecipada, que é esse laranja mais escuro. Então, olha o custo, 3/4 mais ou menos, ou mais, né, maior do que se tivesse usando medicina de precisão. E olha a porcentagem de vidas salvas, no caso. O azul, com a detecção tardia, é muito baixa. Então, você tem um alto custo, uma baixa eficácia. E se você tiver uma detecção menos tardia, você vai ter um baixo custo e uma eficácia de tratamento muito maior. Então, lá, já fizeram uma estimativa de a detecção não tardia, né, salvou cerca de 4,6 milhões de pessoas, salvando 100 bilhões de dólares por ano. São outros papers também que mostram a importância do uso, né, de inteligência artificial, e essa é uma empresa que é feita pelos alguns médicos do Instituto Einstein aqui no Brasil, que está tentando trazer mais evidente o uso da medicina de precisão aqui no Brasil. As conclusões, então, que eu tiro é que o tratamento precoce, ele elimina questão de custo, aumenta a efetividade da curabilidade, né, das pessoas. O desenvolvimento desse sequenciamento de nova geração traz um incentivo muito grande. Os prontuários eletrônicos também ajuda bastante com que os big data sejam alimentados com tecnologia interessante, com informações viáveis, né, para o tratamento das pessoas. A biópsia líquida é muito utilizada em questão de IA. Hoje eu já vi uma empresa brasileira também que você pega um equipamento pequenininho, fura o dedo, e na mesma hora ele te fala tudo que você tem de nutriente, patologia, hemácia e tudo mais, em tempo real. E essa aqui é uma curiosidade que eu queria falar, que era uma empresa do Elon Musk, que é aquela que o rapaz que vai levar nós para Marte, né, que eles falam. E essa empresa que chama Neuralink, o que ele pretende é colocar chipar as pessoas no cérebro. Você faz uma pequena cirurgia, demora cerca de 2 horas, que ele falou numa apresentação dele, e que você pode ter uma vida normal logo em seguida, que você vai chipar o seu cérebro, e você vai pegar várias informações do seu cérebro. Então, o que ele pretende com isso, a princípio, seria trazer movimentos para pessoas paraplégicas, e também reduzir casos de depressão, de Alzheimer, tudo mais. Essa que é a ideologia dele. Mas isso é só o primeiro passo, porque diz ele que mais para frente as pessoas podem fazer até download, upload das memórias, e, por exemplo, botar no robô. Ou, às vezes, lá na frente, se tiver algum clone, se puder fazer clone de pessoas, você pode fazer um clone de um indivíduo, levar o chip para o clone e você ter a pessoa de volta ali, né, no dia a dia. Então, vamos dizer, meio que, entre aspas, trazer a mortalidade da pessoa. São pretensões, né, do chip, mas ele já está em teste, já em animais, e isso já mostra, tem até um videozinho mais para frente, se alguém perguntar alguma coisa, que mostra o funcionamento desse chip em animais, né, e esse é o chip, e é isso.